Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula deste que é o melhor componente de todos, o componente de História. Eu sou a professora Júlia Nascimento e serei responsável por levá-los um pouquinho nessa viagem para o conhecimento da história. Vamos saber então o que vamos trabalhar na aula de hoje? Na aula 40, temos como objeto de conhecimento uma nova ordem econômica. De detalhamento temos as demandas do capitalismo industrial e o lugar das economias africanas e asiáticas nas dinâmicas globais. Esse é aquele momento que você separa sua água, seu material, dá aquela respirada e vamos estudar história. Então, aluno, primeiramente, vamos conseguir compreender do que estamos falando, né? Professora, eu não sei o que é capitalismo, eu tenho dificuldade de entender. Capitalismo, ele é um sistema econômico que ele vai ser baseado, na geração de capital, ou seja, na geração de lucro. Tá? Isso vai ter a ver, vai estar muito baseado ali na ideia do livre comércio, e aí a gente relembra a ideia do liberalismo do Adam Smith ali, da liberdade sem intervenção do Estado, uma liberdade econômica, e na propriedade privada dos meios de produção, que pode ser uma fábrica, pode ser um terreno, depende ali do contexto, tá bom? O capitalismo, em geral, ele vai ter 3 fases. A primeira fase vai ser o capitalismo comercial ou capitalismo mercantil, que basicamente vai ali do século XV até o século XVIII, quando a gente fala, por exemplo, na época dos reis absolutistas, temos ali o mercantilismo, são práticas que, se você for checar, a balança comercial favorável, são práticas ali que exalta essa ideia do lucro, então já tem muito a ver com o processo capitalista, tá? E não só mercantil como comercial, como é chamada essa primeira fase, porque a gente vai ter a presença ali da moeda, vai ter a presença do comércio. É claro que vai estar muito ali em termo regional, A Itália vai estar com comércio bem trabalhado aí na Europa durante este período. Contudo, não vai ser algo assim globalizado ainda, tá? A segunda fase vai ser aí o capitalismo industrial, que aí sim é o que a gente vai trabalhar no contexto de hoje, que a gente vai ver as características e como isso vai ter a ver com a Ásia e a África, economicamente falando, de que forma esses continentes, estou falando do continente africano, tá? Não vamos confundir aí com a África país, tá bem? Então, de que forma esses 2 continentes vão colaborar nesse processo de capitalismo industrial, E por que industrial? Porque já vai datar ali do século XVIII, já teremos passado pela Revolução Industrial. Vamos relembrar o que foi daqui a pouquinho, todo aquele processo inglês de desenvolvimento de indústria e tudo mais, E por último, nós teremos o capitalismo financeiro, que vai ser esse mais atual, tá bem? Mais tecnológico, mas que não vai ser o assunto da aula de hoje. Hoje nós trabalharemos a segunda fase, que é esse capitalismo industrial, tá? Para a gente poder conseguir compreender esse contexto, tá bem? Dito isso, vamos iniciar o nosso texto. Capitalismo industrial. O capitalismo industrial, que se desenvolveu entre 1780 e 1870, então percebam aí que eu estou falando de final do século XVIII e início do século XIX, representou um marco crucial na história da humanidade. Então percebam como esses aspectos econômicos eles vão afetar diretamente a questão social, a ponto de ser chamado de marco crucial na história da humanidade, vai fazer aí a diferença. Essa fase, impulsionada pela Revolução Industrial, moldou as sociedades de diversas maneiras, impactando profundamente a economia, a organização social, o trabalho e a vida cotidiana. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Revolução Industrial, olha o termo, revolução.
Quando a gente usa essa palavra revolução, estamos referindo a algo que causa uma mudança na estrutura política, social e econômica. Por isso que a gente chama de revolução, porque é uma mudança que mexe na estrutura da sociedade. Nós vamos ter algumas revoluções industriais. A primeira, ela vai se dar ali, né, no século XVIII, com a Inglaterra, tá? A Inglaterra, ela vai passar ali por algumas revoluções, as revoluções inglesas, ela vai ter o ato de navegação do Oliver Cromwell, tudo isso são ações políticas que vão acabar culminando em fazer a Inglaterra se fortalecer e desenvolver a sua industrialização, né, a sua indústria. Então, politicamente ela vai se estruturando, né, ela vai conseguindo gerar capital, ela vai passar ali, né, a invadir novos territórios no processo imperialista, né, justamente para conseguir matéria-prima, para conseguir mão de obra, né, mais barata, e tudo isso se preparando, né, para se fortalecer cada vez mais no processo de industrialização, né? Então, essa primeira revolução industrial, ela vai se dar com a Inglaterra, né? E aí a gente vai ver o processo capitalista de uma forma mais clara, né? Por quê? Porque a gente vai ter um foco maior pós-feudalismo, né? Um foco maior nas cidades, e vamos ver grupos, a luta de classes ali, né? Grupos de uma forma bem menos complexa do que nós veríamos hoje. Então, se nós olharmos esse contexto do século XVIII, a gente vai ver aqueles que detinham os meios de produção, os donos da fábrica, chamados de burguesia, e aqueles que vendiam a sua força de trabalho, que nós vamos chamar de proletariado ou operariado, os operários, né? Então, a gente vai ver que esses dois grupos no processo capitalista, eles vão determinar, né, o que seria este lucro. Porque eles vão produzir em larga escala no processo industrial, né? Vão produzir bastante, vai gerar bastante lucro, mas não é um valor que vai para o salário do proletariado, né, dos trabalhadores. É um valor que, em sua maioria, ficará na mão de quem detém o meio de produção. Então, a gente sempre exemplifica, né, com a primeira revolução industrial, justamente para a gente conseguir compreender esse processo do capitalismo industrial, né? Ou seja, essa questão do contexto social presente nesta época, diferente do que seria hoje, que é um contexto bem mais complexo, e precisamos entender também que o capitalismo, por ser um sistema econômico que é utilizado na maior parte do mundo, ele vai ser empregado de formas, né, individuais, aí, dependendo do contexto daquela nação e daquele país. Por isso que é importante que a gente consiga compreender como esse capitalismo ele é definido, né, e de que forma ele é empregado no contexto que estamos estudando. O capitalismo chinês não é o mesmo capitalismo norte-americano, que não é o mesmo brasileiro, né? Então perceba que a gente está falando aí de contextos diferentes em umas sociedades que são bem mais complexas do que eram no século XVIII na Inglaterra, tá bom? E aí, quando a gente atinge aí a segunda revolução industrial, a gente vai ver uma tecnologia maior, já vai fazer uso do petróleo, além do carvão, né? E aí a gente vai ver outros países ascendendo nesse contexto, tá bem? Então vamos dar continuidade ao nosso texto, falando desse capitalismo industrial. Com o advento da industrialização, houve uma mudança significativa na forma como os produtos eram fabricados. As fábricas passaram a produzir em larga escala, utilizando técnicas de produção em massa para aumentar a eficiência e reduzir os custos de produção. Então, qual é a ideia de uma fábrica? É produzir muito em menor tempo. E isso vai modificar a sociedade. Por quê? Porque você vai gerar mais lucro, né, produzindo mais. Você vai gerar mais empregos, você vai gerar mais produtos, precisa de mercado consumidor, precisa pensar na mão de obra, então perceba a mudança estrutural, né? Mas algo que eu sempre gosto de chamar a atenção é de como nós passamos a tratar a nossa noção de tempo nesse processo de trabalho, né? Porque agora a gente vai ter
um horário para entrar na fábrica, o horário para se alimentar, o horário para sair da fábrica. E antes, o processo de trabalho, ele não tinha esse controle temporal. Então, se hoje nós temos tempo para tudo, é porque houve a Revolução Industrial e se notou que quanto mais tempo você utilizar a sua energia para produzir, mais você produz, certo? Então, olha só a nossa noção de tempo atrelado, né, ao relógio, ao horário do relógio. Tanto é que é nesse contexto que surgem também os bairros fabris, né, locais ali aonde o proletariado fica sempre próximo a uma fábrica, que assim quando toca a sirene do horário de entrar, eles entram, né, para obter e para iniciar este trabalho. Tá, professora, mas isso em comparado a quê? Vou mostrar para vocês duas imagens agora, para a gente conseguir compreender a diferença entre um e outro, tá bem? Na primeira imagem, nós temos aí um trabalho artesanal. Percebam que nós temos uma pessoa sentada, né, concentrada ali em fazer algum objeto, e ele está no que parece ser a sua casa, né? Então, o trabalho artesanal, primeiramente, você vai ver que não havia uma divisão de trabalho, nem um local específico de trabalho, né? O artesão, ele produzia aquele objeto e ele passava por todos os processos de produção do objeto. Se ele fosse, por exemplo, fazer um sapato, ele ia cortar a sola, ele ia fazer a parte de cima, ele ia curar o couro, ele ia colar, ele ia botar o cadastro, ele ia fazer todo aquele processo do sapato, ele, apenas ele, certo? Isso ia gerar um trabalho artesanal, um trabalho que haveria peças únicas, porque ele cuidava de todo esse processo de fazer. E aí, quando ele pegava as encomendas dele, ele fazia o horário. Olha, se eu tenho encomenda de 5 sapatos e eu levo 10 dias para fazê-lo, era esse processo que ele fazia e ele utilizava o tempo da forma que ele achava mais eficiente para entregar aquele produto. A partir do momento que o artesanato, né, nessa função transitória já, né, do capitalismo, ele não vai passar diretamente para a indústria propriamente dita, né? Eles vão gradativamente indo para locais de trabalho, né, corporações de ofício e afins ali, e aí vai passar pelo processo de trabalho das manufaturas. Então, do processo de artesanato, passa para as manufaturas. Na manufatura, a gente já vai ter um diferencial, que é a utilização aí da divisão do trabalho. Se eu for fazer um sapato, eu vou obter um grupo que vai trabalhar somente em fazer a sola, outro grupo que vai trabalhar somente com o couro para fazer a parte de cima do sapato, outro grupo que só vai colocar o cadastro. Então você percebe que, por mais que seja um trabalho, né, que utiliza as mãos e até mesmo um maquinário ali um pouquinho mais rústico, tá? Não chega a ser uma máquina de indústria, mas um maquinário ali um pouco mais rústico, a maioria ainda é feito pelas mãos dos trabalhadores, tá? Então, depois do artesanato, a gente vem para as manufaturas. E, por último, se vai, né, para a indústria, que a gente vai chamar de maquinofatura, que aí a gente vai ter a presença dessa segunda imagem, como vocês podem ver, né, que nós já temos as esteiras, né, já tem um maquinário bem maior e uma quantidade maior de pessoas também, né, trabalhando aí, né, para que a máquina esteja em pleno funcionamento e fazendo a mesma função. A ideia da divisão de trabalho é sempre uma ideia muito ligada à ideia capitalista de maior produção em menor tempo. Tá? Então, se é contratada uma quantidade grande de pessoas para trabalhar nas fábricas, as suas condições de trabalho não serão as melhores, porque a ideia é obter lucro. Então, se eu quero obter lucro, eu não posso ter uma mão de obra que eu gaste muito com essa mão de obra. Então, aproveitou-se o momento da primeira Revolução Industrial, que havia, né, por conta da lei de cercamentos e outras situações políticas ali, havia um êxodo muito grande. A população estava saindo muito da área rural para a área urbana, né? Então você imagina que você tem uma fábrica onde você tem 50 vagas, contudo você tem 100 pessoas que gostariam de emprego.
Bom, lei da oferta e procura, né, que é uma das lógicas do liberalismo econômico do Adam Smith. Né? Se eu tenho menos vagas de emprego do que gente procurando, eu não preciso melhorar salários, eu não preciso melhorar o ambiente, porque vai haver pessoas que vão trabalhar para mim. Por quê? Porque se não quer trabalhar para mim, tem outras dezenas procurando emprego que querem, certo? Então, as condições dentro das fábricas, né, o que a gente percebe que vai ser também uma transição social, né, bem complicada, vão ser insalubres, né, locais aí bem sujos, locais de várias doenças, né, se passavam muitas horas trabalhando, não se falavam direitos trabalhistas, e estou falando de contexto de século XVIII, tá, gente? Hoje em dia nós temos direitos trabalhistas nas fábricas, né? Hoje em dia o contexto ele é bem mais complexo, tá, do que este primeiro contexto de revolução industrial, tá? Então é importante que a gente consiga trazer para essa atualidade e ter a noção de que estamos falando, né, de também outras situações, mesmo porque temos o fator nacional e afins, tá? Então é importante salientar isso daí quando a gente fala de capitalismo, tá bem? Perfeito. Um dos destaques da Inglaterra, né, ao buscar essa mão de obra, vai ser o processo de neocolonialismo ou imperialismo, que já vai ser bem próprio da segunda Revolução Industrial, tá? Que vai ser o momento em que a Inglaterra vai obter, não só a Inglaterra, tá, gente? Eu estou citando a Inglaterra por ter sido a pioneira, mas segundo a Revolução a gente já vai ter outros destaques, tá bom? A gente vai ter territórios invadidos por países europeus, que a gente vai chamar esse processo de neocolonialismo. Neo é um prefixo que indica novo. O primeiro colonialismo foi aquele ocorrido ali século XV e XVI, onde nós passamos pelo processo, né, de colonização ali, né, principalmente a América, certo? Estou falando agora do momento da história que a gente vai chamar de neocolonialismo, né, novo colonialismo ou imperialismo, por mais que esse último termo possa ser usado em outros contextos, tá? Então, geralmente, quando a gente fala da ocupação do continente africano e asiático, estamos falando, tá, do momento da história que identificamos como neocolonialismo, novo colonialismo, tá, que vai ocorrer ali já no século XIX, tá? Então, deixa eu trazer um mapinha para vocês para a gente esclarecer um pouquinho mais. Bom, aqui nós temos, né, o mapa do continente africano e continente asiático. Estamos falando aí da Ásia, né, o maior continente dentre todos, né, e o terceiro maior continente, que é a África, né, eu estou falando aí de extensão territorial, tá bom, aluno? Perfeito. Então, a gente vai ter um processo bem violento, tá? Esse tipo de ocupação, né, que os europeus chamarão de missão civilizatória, ele ocorre em geral de forma violenta, tá? É algo que vai ser ali, que não vai respeitar culturas nacionais, regionais e afins, tá bom? Por exemplo, se eu falar de África, precisamos lembrar da Conferência de Berlim, né? Conferência de Berlim, também chamada de Partilha da África, aquele momento em que se pega o território do continente africano e os países europeus, né, dominantes da época, decidem dividi-lo, né, entre os melhores territórios de melhor exploração, né, para Grã-Bretanha, para a França, né, e países e territórios ali de menor expressão que darão para outras nações, tá? Então, a partilha da África ela não vai respeitar, por exemplo, a divisão intertribal, né? A divisão de grupos já existentes na África. Tanto é que a divisão política africana, do continente africano até hoje, é essa mesma divisão determinada pela Conferência de Berlim, né? Então, não a mesma, né? Mas, assim, não foi determinado pelo próprio povo africano, né? Foi determinado aí pela Europa, tá bem? E já na Ásia, a gente vai ter contextos de dominação principalmente inglesa, tá? A gente vai dar destaque aos processos de dominação ocorridos na China e na Índia, né? Incluindo diversas guerras, principalmente da China contra a Inglaterra, o processo indiano, perdão. O processo indiano ele vai ser algo mais voltado à ideia, né, de resistência pacífica, que também será uma tática de enfraquecimento, né? Que vai dar certo posteriormente, mas enfim. Então a gente está vendo aí como os europeus
em busca dessa tal missão civilizatória, né, por se acharem superiores, por acharem sua cultura superior a desses continentes, passam a justificar uma invasão ao território dos continentes africanos e asiáticos, tá bem? Vamos então falar um pouquinho mais, vamos ao texto. África e Ásia na dinâmica global. Temos então, né, a extração de matérias-primas, porque eu falei para vocês que a justificativa, né, dos países europeus em dominar essas áreas era a ideia da missão civilizatória, né? Estou levando civilização para acabar com o povo primitivo que precisa evoluir e tudo mais. Mas na verdade mesmo os motivos serão esses, tá? Extração de matéria-prima, primeiramente, tá bom? A África e a Ásia tornaram-se fornecedoras de recursos naturais essenciais para a indústria europeia, como algodão, borracha, minérios e petróleo, tá? Como é até hoje. As potências europeias impuseram regimes coloniais que exploravam a mão de obra local e os recursos naturais, gerando grandes lucros para as metrópoles, mas deixando as colônias empobrecidas e dependentes. Vamos lembrar aí, né, que colônia é o nome que se dá ao território colonizado, ao território invadido, e metrópole é o nome que se dá ao país colonizador, tá? Então a gente vai ter esse primeiro momento, essa invasão e a exploração de recursos naturais, né? Lembrando que diversas partes da África eram consideradas terra do ouro, né? Se a gente for lembrar os reinos africanos, né? Reino de Gana, a gente vai perceber ali, né, como esses minérios sempre estiveram presentes neste território, né? Então perceba que essa tal dessa missão civilizatória europeia, né, acaba gerando bastante lucros, e mais lucros para a Europa, né? As colônias, elas passam por serem muito exploradas, né, e não receberem o suficiente nesse processo exploratório, né, se tornam empobrecidos, né? Dando continuidade, o segundo aspecto que eu vou destacar para vocês é a mão de obra barata. Lembra, né? No processo capitalista, quanto mais barata a mão de obra, melhor, porque gera lucro, tá bom? A mão de obra africana e asiática era utilizada em condições precárias e com baixos salários nas plantações, minas e fábricas. O trabalho forçado e a servidão eram práticas comuns, privando os trabalhadores de seus direitos e liberdades, né? Nesse contexto nem se falava em direito trabalhista, né? Lembrando que até hoje, se a gente for falar em direitos trabalhistas, precisamos lembrar que foram movimentos sociais, né, que buscaram essas mudanças, né, na estrutura. Nem sempre a economia, ela vai valorizar a questão social, tá, gente? Então é importante que a gente consiga entender que se um país explora o outro, ele enriquece, mas esse outro empobrece, né? Então sua mão de obra aí era precária, né? Vivia ali em condições desrespeitosas, não só de forma cultural, mas de forma financeira também, tá? E o último aspecto que eu vou destacar a vocês é falando sobre o mercado consumidor, né? As colônias também serviam como mercado consumidor para os produtos manufaturados na Europa. Essa relação comercial beneficiava as metrópoles, né, o país colonizador, que impunham tarifas e restrições ao desenvolvimento industrial das colônias, perpetuando a dependência econômica. Se a gente for falar do Brasil, por exemplo, né, por muito tempo Portugal não deixou que nós desenvolvêssemos indústria, né? Então percebam que a nossa metrópole na época da colonização não nos deixava desenvolver. Isso também é uma forma, né, de controle ali. Bem, se tornar mercado consumidor, para quem não entendeu, é quando você precisa consumir aquele produto. Então, se eu sou um país metrópole com um país, né, colonizado ali, que é uma colônia, eu vou impor um produto que eu vá vender, que ele só pode comprar de mim, e eu vou gerar os impostos que eu quiser, porque ele só consegue obter aquele produto se for eu a vender, né? Então, percebam aí toda essa estrutura, né, que se faz nesse contexto econômico, tá bem? E quando o assunto é economia, né, eu prefiro chamar sempre um especialista de uma área que também é das ciências humanas, né, a área de geografia, e nesse caso eu vou chamar um grande amigo, o professor Wilson Nascimento, para falar um pouquinho mais sobre essa ideia da África e da Ásia e questão econômica.
Vamos então ao especialista. Olá, galerinha do 8º ano, eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente Geografia e eu estou aqui para falar um pouco sobre o papel dos continentes africano e asiático diante do cenário econômico global. E eu vou fazer isso a partir de dois aspectos, a partir do aspecto econômico e do aspecto demográfico. A começar com um aspecto demográfico que trata basicamente da população. Nós estamos falando dos dois continentes mais populosos do mundo, sendo que a Ásia é o continente mais populoso do mundo, com uma população de aproximadamente 4,8 bilhões de pessoas. A África é o segundo continente mais populoso do mundo. Estima-se que a população do continente africano cresça em um ritmo bem mais acelerado nas próximas décadas que as populações dos outros continentes. Isso é importante porque com a população crescendo na África e essa população grande dentro do continente asiático, esses dois continentes têm mão de obra para o seu desenvolvimento econômico e também mercado consumidor. Do ponto de vista econômico, nós temos duas realidades distintas. A África, ela é o continente que tem aquela projeção de crescimento, tá certo? Então espera-se que a África se torne ali o elo de ligação dentro da cadeia produtiva global, a partir dos recursos naturais existentes ali, do mercado consumidor que está se consolidando neste continente e da mão de obra, que é jovem, capaz de se adaptar a essas mudanças vivenciadas aí dentro de um mundo globalizado. A Ásia já tem economias mais consolidadas, como é o caso do Japão, como é o caso da China. Para vocês terem uma ideia, das 5 maiores economias do nosso planeta, 3 estão dentro do continente asiático. É o caso da China, que é a segunda maior economia do mundo, o Japão ocupa a 4ª posição e a Índia ocupa a 5ª posição. Para vocês terem uma ideia, espera-se que até 2040 a Ásia seja responsável por produzir metade do PIB mundial, ou seja, metade da riqueza produzida virá do continente asiático, certo? Além dessas economias como o Japão, como China e Índia, a gente tem outras grandes nações que são importantes do ponto de vista econômico. É o caso, por exemplo, dos tigres asiáticos. E aí eu vou citar o exemplo de Singapura e Coreia do Sul, dentre muitos outros que eu poderia trazer aqui para vocês. Além disso, a Ásia se consolidou como um importante polo de produção e distribuição de serviços, de mercadorias, também é um importante mercado consumidor e ao longo das últimas décadas, o eixo político e econômico tem se deslocado para este continente. Por todas as razões que eu citei aqui, a Ásia e a África, elas têm uma importância significativa diante do cenário econômico global atual. Espero ter contribuído com os estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Então nós vimos aí, né, a colaboração aí na dinâmica global, né, dos continentes africano e asiático, né? Então eu trago aqui para vocês a base de exportação do continente africano, né, que é muito rico em recursos naturais, né, principalmente em minérios, como a gente pode ver aqui, tem um desenvolvimento agrícola ainda muito grande, né, pode chegar a 1/3 do próprio PIB, né, do país, a gente percebe aí na figura do meio. Temos também gás natural, temos a extração de petróleo, lembra que eu falei para vocês, né, no processo de segunda revolução industrial, que a gente vai ter a utilização do petróleo já nesse processo de industrialização, né, então percebam que mesmo com o processo de neocolonialismo, há muitos recursos que nós dependemos enquanto, né, mundo, né, desse continente, do continente africano, tá bom? Trazendo agora a base de exportação do continente asiático. Nós já trazemos aí, né, uma função um pouco mais voltada para a tecnologia. A gente vai ter o destaque, né, da China, do Japão, da Coreia do Sul, de Taiwan, né, então da Índia. Então a gente já percebe uma produção mais voltada para a área tecnológica, para a área automobilística, né, o que a gente vê de destaque hoje nesse contexto, nessa dinâmica global
atual. Então, são processos aí que historicamente, né, venceram alguns obstáculos, tem outras heranças como nós, enquanto Brasil, também temos, né, contudo é sempre importante entender a colaboração, né, econômica global desses continentes, né, mesmo que a gente cite ali países específicos. Bom, alunos, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado, espero ter colaborado com o conhecimento de vocês, até uma próxima e tchau, tchau.